Olá, 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 bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast. Como chama mesmo, Márcio? O que sei sobre Tigres e Dragões? O que você pensou? É porque agora Deu Estava despreparado, você me né? pegou de surpresa. O nosso podcast é sobre cultura, tradição, arte marcial e o que mais? E mais o que mais o que a as gente pessoas quiserem. Recebendo hoje um grande irmão que eu tive e tenho o prazer de conviver nessa vida, talvez em outras também. Muito provável. Muito assim, provável. Para quem acredita, a gente podia é isso. falar sobre isso também, né? Ótimo assunto. Então, Ótimo assunto. Lembra disso aí. Rodrigo Macedo, meu irmão, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Maravilha. imensamente. Já, fala então da sua conexão com o Rodrigo, desde quando? Bom, o Rodrigo está aqui hoje porque ele vai viajar hoje de volta para a Suíça e a gente conseguiu essa agenda com ele, então foi uma coisa assim meio inesperada. Que bom que deu certo. Professor, mestre de capoeira pela Cordão de Ouro. Educador, trabalha bastante com educação popular, com a pegada de processos participativos. Posso dizer que é filósofo e poeta também, porque conversamos muito já ao longo da nossa vida, da nossa convivência. Pai e grande irmão, tá bom? Ótimo. O pai já contempla tudo isso, né? Ser pai contempla Grande irmão também, já está feito, já posso ir. Obrigado, irmão. Muito legal, mais do que um prazer recebê-lo, mesmo porque sabendo da sua correria, né? Hoje já veio para cá, já vai voltar para a Suíça. Quanto tempo que você está agora nessa vinda para cá? 45 dias. 45 dias. Já que a gente começou de tempo, você acredita que essas conexões são de outras vidas? Como que é isso para você? Quais conexões? As conexões que a gente Não tá tenho a aqui agora. mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu acho que as coisas se entrelaçam fora daquilo que a gente chama de tempo, né? O nosso tempo. Tem o tempo nosso do relógio, né? E tem o tempo que vai aquém da nossa... E eu acho que as coisas se entrelaçam aí, nesse plano. Acredito mesmo. Então a gente pode chamar isso aqui de reencontro. Um reencontro, com certeza. Vocês se conheceram na arte marcial ou não? Tem nada a ver? Foi algum trabalho específico? Num tipo de... Um tipo de arte marcial. tipo de arte marcial. Pô, eu acho que a gente pode sair, então. Não. Eles deram uma risada aí. Vocês podem conversar. Não, a aqui. gente... Não, mas- Vai. Pode falar. Pode falar. Vai lá. A sua voz é melhor. A gente se conheceu em um trabalho socioambiental, por se dizer assim, lá no Pará, em um projeto de comunicação social. Eu sempre falei que esses trabalhos do Gil eram o trabalho do Avatar. Mas é isso. Vocês eram os avatares isso. lá. Entendi. Os avatar crioulo. Avatar crioulo. E isso, né, por conta de hidrelétricas, então todo um trabalho de fortalecimento, informação e fortalecimento de comunidades tradicionais. E aí isso foi lá em Marabá, 2010. 2010, então já tem 2010. 12 anos. 12 anos, né? Agora, 2022 vai fazer 12 anos. Uhum. Mas você é de São Paulo, não? Eu nasci em Belo Horizonte, sou mineirinho Opa, uai. aí sim. Tem um pãozinho de queijo aí. Tem um Eu pãozinho de queijo. já vi. último aqui. Não testei Não, ainda, tem mais mas já ali, vi. tem mais. Mas eu nasci lá, vim pra cá com 2 anos de idade, aqui em São Paulo, chama Favela Monte Azul, é Zona Sul. Zona Sul. Tem um projeto muito bacana da UTI, Aham. Creme. E aí depois disso fui para Botucatu, porque foi criado... Eu vim em situação de família em situação de risco, assim, bem sério. Então, a gente Risco em que sentido? social, Ah, tá. né? Então na Monte Azul a gente era considerada a família de maior risco. E aí essa UTI Creme, que é uma grande pessoa, ela puxou um processo de criar um orfanato no interior de São Paulo, que chama Botucatu. Então eu fui para lá aos 5 anos de idade. Você, mais algum irmão, familiar? Eu, meu irmão e minha irmã, né? E na época minha mãe ficou aqui em São Paulo, então não tinha condições, né, de estar com a gente, foi para lá. Então eu fui criado no interior por conta disso, de ter saído dessa situação de risco, estar lá. E posso dizer que foi a grande transformação da minha vida. Isso para você... É que assim, às vezes a gente escuta uma história assim, às vezes a gente se sensibiliza, né? E tem pessoas que podem achar uma grande tristeza ou uma grande alavanca para você
virar a sua vida. Como que você enxerga esse momento da sua vida? Ele é sempre assim? Aqui é tudo filósofo, né? Tô em casa. Isso já é processo do reencontro. Do reencontro. Não. Então, você fica combinado? Não, combinado não, mas assim... Profundo na É pergunta? profundo, Porque né? assim, eu adoro ouvir as histórias das pessoas. E eu acho que até em alguns... Não me lembro em qual... Bom, enfim, não me lembro em qual episódio, eu até falei isso, que às vezes quando você pega um podcast, em qualquer programa, as pessoas querem trazer pessoas conhecidas da mídia. Sim. Achando que aquelas pessoas podem ter uma história que vai envolver as pessoas, né? Sim, pode ter, mas como as pessoas desconhecidas como nós aqui, você, também terão histórias brilhantes e que vai mudar a vida das pessoas. Então, quando eu escuto histórias como a sua agora, tipo assim, caramba, e aí? Então eu tenho muita vontade de ouvir, de saber, e aprendo muito com isso, viu? Legal. Todos nós, né? Assim. Não, mas é interessante você trazer isso dos famosos, né? Porque quando tem, acho que esse tipo de atividade, né? Que para mim é uma coisa nova, né? Podcast. A fama chega antes da pessoa, né? Então hoje, dentro da maestria, dentro da capoeira e fazendo parte de um grupo, é algo que eu percebo, que depois a gente pode até falar, mas o nome do grupo e a minha graduação no grupo, ela chega antes do Rodrigo. E para mim isso é péssimo, né? Eu quero que chegue o Rodrigo. Então acho que é um pouco isso também, né? Vem a fama antes da pessoa, então quando você recebe, você já recebe com um filtro da fama, né? Sim. E nós, cidadãos comuns, é nu e cru. Né? Márcio, eu posso te dizer, assim, sem a mínima sombra de dúvida, que eu não mudaria absolutamente nada do que ocorreu comigo. Se tem uma coisa que eu aprendi desde pequeno é ser muito agradecido. Passei por muita discriminação, lógico. Tinha uma época em que eu tinha vergonha de ser um moleque de orfanato, em situação de risco, não ter família, né? Minha mãe foi assassinada aos 10 anos. Quando eu tinha 10 anos, ela tinha 28. Meu pai eu vi uma vez na vida. Então, é uma realidade de grande parte do Brasil. E essa né? informação chegou para você... Eu estava no orfanato, acho que todo último domingo do mês era dia de visita, né? Dos pais e das mães. Então, a gente já ficava esperando. E eu lembro que nesse ocorrido, eu estava com inquietude logo cedo. E tinha uma árvore bem alta que lá na frente eu conseguia ver a Kombi que trazia os pais, né? Então chegou todo mundo, minha mãe não chegou, eu subi em cima dessa árvore e fiquei lá o dia inteiro. Não desci, né? Ela não veio, fiquei lá. E aí à noite eu desci e depois de 2 semanas me chamaram para conversar. E falaram, a gente queria conversar com você, com seus irmãos. Eu falei, minha mãe morreu. Eles falaram, justamente isso. Então, eu senti, na verdade, né, naquele dia. Então, eu tinha 10 anos de idade. Não era uma relação fácil, eu sou o mais velho. Minha mãe saía para trabalhar, quando eu tinha 4 anos de idade, ela saía para trabalhar. Eu ficava com meu irmão de 3 e minha irmã de 2 o dia inteiro. Então, era uma criança cuidando de outras 2, né? Então, isso sempre gerou muita inquietude, né? Nessa idade você quer ser cuidado, né? Você quer receber carinho, você amor. precisa, né? E uma criança de 10 anos nem tem maturidade para entender 4. muito bem. 4. Meu Deus do céu. Então, mas é assim, eu lembro o dia que a gente chegou lá, né? Minha mãe segurando a gente assim, e eu olhei para um lado e olhei para o outro e falei, vocês podem voltar, mas eu vou ficar aqui, né? Mato, fazenda. Então eu percebi assim a grande bênção que era, né? Sair de uma favela e poder estar num lugar assim, né? Então eu não trocaria não, mas eu acho assim, tudo que eu venho até hoje podendo desenvolver, crescer, buscar, e é por conta disso, né? Eu não sei se eu tivesse outros privilégios, se eu teria esse comichão de desenvolvimento, sabe? Ou se eu estaria acomodado, é difícil saber, né? Mas eu não trocaria, não. Eu agradeço muito, sempre, a cada sofrimento. E você ficou até que idade no orfanato? Esse orfanato ele era mantido por entidades lá da Europa, acho que principalmente a Alemanha. Quando eu fiz 13 anos de idade, esse orfanato ele se distinguiu porque não tinha mais recurso. Então algumas crianças elas foram adotadas, outras voltaram com os pais. A minha irmã foi adotada
O meu irmão começou a ser cuidado por uma família e eu comecei a morar sozinho. Então, com 14 anos de idade, eu comecei a morar em Botucatu. Então, eu fiquei 1 ano nessa casa, que é uma casa muito grande. Ainda tinha recurso para me manter nessa época. Fiquei 1 ano. E aí, lá com os 15, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e essa era a vida. Então, precisei amadurecer cedo, como vários brasileiros também, né? Eu não tenho a minha história como algo espetacular ou único, porque a realidade do nosso povo, ela é... Nesses trabalhos, né, irmão, que a gente vê cada história que você fala Não, mas é uma história de um vencedor, porque acho que você tá ali com 15 anos, tem um processo de muito jovem, não tem uma base residencial, talvez uma base familiar, que eu digo familiar de mãe, pai, todo mundo ali junto, né? Você teve uma base familiar ali no orfanato, era sua família, né? Talvez, não sei, uma estrutura de pensamento, meu Deus, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? E você aos 14, 15 anos vai morar sozinho? Eu considero um vencedor, né? Eu não sei depois dali, mas você poderia seguir vários caminhos de estando sozinho na vida. E você foi trabalhar, estudar, né? E quando eu digo de ser vencedor, não estou falando nada financeiro. Não é nada disso, não. É ser vencedor da vida, do seu orgulho, da sua... Tipo assim, não, eu não mudo nada da minha história, eu tenho orgulho, eu lá na fazenda, eu escolhi isso. Então isso para mim é vencedor. É acima de qualquer coisa financeira. Não estou falando disso, né? É uma baita história. Então... Claro que muitos brasileiros, inúmeras crianças passaram e passam por isso, acho que sim, mas é uma história única, assim, né, que a gente tem que, eu acho que é exemplo. A capoeira entrou quando na sua vida, como? A capoeira, em 95 eu fui para Belo Horizonte, porque o meu irmão que estava com essa família, enfim, tiveram alguns processos, aí ele voltou para a nossa família que é lá de Belo Horizonte, né? Numa condição financeira difícil, em uma favela também. E quando meu irmão foi para lá, eu, enquanto irmão mais velho, quis acompanhar para sentir essa transição dele. E foi nessa época que eu tive primeiro contato com a capoeira, lá no Jardim América, que chama, Morro Nova Granada. Um primo meu me chamou para ir conhecer uma tal de capoeira, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Botucatu é muito pequeno. E aí, subindo o morro lá em cima, comecei a ouvir um batuque, um berimbau, palma, e já começou a dar um tremelique. Já quer sair. E eu disse, nossa, da onde vem isso, né? E assim, andando nos becos e o som aumentando. E aí chega num espaço minúsculo, assim, com muitas pessoas, né? Em sua maioria negros, né? E sem camisa, e aquela energia, aquilo tomou conta de mim, né? Ô, irmão, isso BH? Isso BH. Você lembra onde? Que bairro? Nova Granada. Nova Granada. Eu morava em Jardim América e isso foi Nova Granada. São 2 favelas perto, assim, 2 comunidades. Tinha que idade aí? Eu tava com 16. E aí a hora que eu entrei lá teve essa, né, me identifiquei, assim, muito rápido. E tinha na época ele chamava Professor Pantera, um negro... sarará, pulava igual, falei, meu, isso já era Cordão de Ouro, ainda não? Não, esse chamava Cais da Bahia Capoeira BH. E aí eu olhei e falei, putz, vai ser esse. Acabou a aula, eu perguntei aonde ele dava aula, fui lá, me matriculei, né? Na época eu trabalhava de servente de pedreiro, 10 conto o dia. Isso você tinha quantos anos? 16. E aí fui jovem lá na academia. Ainda, né? No 16 anos também era jovem. Um jovem meio velho, eu diria, mas jovem. Talvez, vamos falar que o espírito já era vivido, né? Já tinha uma sabedoria, né? Dos reencontros. E aí comprei meu abadá, fiz minha inscrição, tenho a carteirinha até hoje. Putz, que legal. Bem legal. E aí fui fazer a aula, tal, ele foi me ensinar a base da capoeira, que é a ginga, né? E aí depois de 5 minutos ele falou, pode parar, pode ir embora. Eu falei, mas por quê? Eu tô aqui, eu paguei, tenho um abadá, não sei, não leva jeito pra capoeira, não. Sério? Na lata. Pode ir embora. Falei, não vou, eu paguei, eu fico. E fiquei. Ele não dava atenção nenhuma, né?
E foi um grande ensinamento, porque era o cara que mais aparecia, pulava, era o mais forte, né? Era o negão mais bonitão de lá e aquela coisa toda. Então já foi um grande ensinamento, né? E aí eu descobri que tinha um outro professor que estava lá também, muito mais humilde, mais simples, que dava aula na comunidade de graça. Eu falei, eu vou lá. Tinha que andar 8 quilômetros, eu vou. Então andava 8 quilômetros, fazia a aula e voltava 8 quilômetros a pé. E esse professor, que chama Mandruvá, que hoje é mestre, acho que está em outro grupo, foi uma pessoa assim, extremamente importante para mim, porque ele apontou naquilo que ele sentiu que poderia ser o meu potencial. Nunca me falou, você não serve para isso, né? Deve até ter visto, mas ele me encorajou e fez toda a diferença. O que será que queria dizer o não sério, né? Será que você era um cara que não tinha alongamento? Será que não tinha coordenação? Eu acho que era coordenação. Será que não tinha... Não era capaz de aprender? Não sei, não consigo entender às vezes quando a pessoa fala Você isso. como professor já olhou para alguém, teve a sensação, essa pessoa nunca vai aprender Kung Fu? Não, eu olho pra pessoa e vejo dificuldade, mas tipo, nunca Nem tive quando eu comecei a treinar, você não olhou pra mim. Nem você. Nem eu, quando eu comecei a treinar, você falou... E mesmo, acho que tem uma outra coisa que é uma sensibilidade, né? Você olhar para um aluno com 16 anos, na primeira aula dele, e mandar ele embora para casa, você falar que você não serve para capoeira, é um tanto... Violento demais, né? Agressivo e podia ser determinante para aquele jovem, se o jovem não fosse o Rodrigo com a história que o Rodrigo tem, entendeu? Então imagina quantas histórias de pessoas foram limadas de um processo da capoeira ou de outros lugares, porque encontrou um professor assim que viu que, você não tem jeito para isso não, vai para casa. Mas tem uma grande diferença, né, entre ser um instrutor, um professor, um mestre e ser um educador, né? Sim. Educador não no sentido de levar a educação, mas de ter a arte como um processo de desenvolvimento, né, de educação e humano. Então, eu acho que esse segundo, ele era um educador social mesmo, né? Ele sabia que quanto mais jovens tinham ali, menos tinham na rua para o tráfico, né, que é uma grande realidade, né? Essa questão toda do tráfico nas comunidades é muito sério, né? E eu não sei, talvez você deve ter conhecido muitos colegas, amigos que talvez foram para um caminho que não foi o melhor, né? Muitos. Eu, enfim, na minha forma de pensamento hoje, eu nem consigo mais colocar como melhor ou pior, Sim. entendendo o processo de desenvolvimento individual, né, de cada um. Mas, assim, muitos. Perdi várias pessoas, vi bastante coisa difícil, bastante morte. Porque eu vejo assim, até outras histórias que eu já vi, outros vídeos, que às vezes, dependendo da comunidade, aquele jovem, aquela criança, ela está tão envolvida num contexto que não é o mais correto, que ela nem sabe o que é o correto. E aí, todo mundo, por exemplo, o cara chega sempre de motão na comunidade... E tá todo mundo sempre com uma arma na comunidade. E às vezes a criança vê tudo aquilo, que ela já cresceu naquilo. Então, na cabeça, às vezes, daquele jovem, daquela criança... Cara, foi o que o Guarino falou no outro episódio aí. Que a violência está tão enraizada que às vezes é uma coisa normal, né? É uma coisa cultural. Não, e às vezes a violência não é nem uma violência física, é uma violência até visual. De uma série de coisas, assim. De tudo, né? Violência até sonora, do que você escuta, tudo, né? Uma série de barulhos. Você anda em São Paulo, tem lugares que você não consegue... É tanta construção, tanto barulho, né? O Gil, quando volta do interior, ele fala assim, eu ando aqui no trânsito de carro, eu não consigo andar com o vidro do carro aberto, porque é tanto... E é uma violência tremenda, né, que a gente tem, né? E a gente se acostuma, né? Tem esse elemento. Sim. Infelizmente, a gente acaba se acostumando a ver o cara com fuzil na mão, a criança... Isso. E a gente se acostuma com essas coisas todas que nos violentam e a gente acaba normalizando a coisa, né? Que também é super perverso para a gente. Eu queria voltar numa coisa da capoeira. Depois dessa experiência em Minas, em BH... essas primeiras aulas que você fez já te deu a certeza de que o jogo estava aí. O lance para você, enquanto praticante de uma arte, era pela capoeira. Você não tinha... Posso fazer só um resgate, para eu não perder? Assim, nessa última fala do Márcio, uma coisa que ficou claro para mim rápido é a questão da referência.
né? Porque a referência é a oportunidade, né? Às vezes você não tem uma referência, a única referência que você tem é aquela figura, né? A gente estava falando aí dessas comunidades fragilizadas, e também a oportunidade, né, de ter mudança. Então eu percebo que eu particularmente tive a possibilidade de ter várias referências e ter oportunidade também, né? Então outros também tiveram referência e oportunidade, mas escolher outro caminho. Na minha concepção é escolha, né, pessoal. E atrelado a isso, eu acho que tem uma outra questão, Márcio. Eu acho que a gente aprende desde cedo muito a querer descobrir o caminho da luz, sabe? O caminho do bem, né? Que é chamado de bem, o caminho da luz. E a gente não é ensinado, provocado a olhar para a sombra, pensando que uma coisa depende da outra, né? Então acho que uma coisa que fez muita diferença para mim foi perceber muito cedo o tamanho da minha sombra e escolher por trilhar o caminho da luz. Então eu percebo, eu me lembro de situação assim na vida em que eu falava, se eu for pro lado do mal, eu vou ser o pior que tiver. Porque eu olhava as coisas e falava, não, isso daí dá para ser pior, né? Dá para ser mais elaborado. Mas, por outro lado, também, eu posso fazer bem melhor, né? Então, foi uma escolha. Então, é uma escolha não beber álcool, é uma escolha não usar drogas, é uma escolha não se prostituir, é uma escolha um monte de coisas, né? Mas tudo isso, eu percebi que não era olhando para a minha luz, ou o que eu queria de luz, era olhando para a sombra, sabe? Vendo aquele monstrinho dentro e chacoalhando e falando, não, camarada, obrigado por você estar aí, você vai me ajudar na minha caminhada, ajuda até hoje. Sim, ajuda, né? porque mostra, né, outras coisas. Sim. Eu li uma vez, não lembro de quem que é, mas disse que as pessoas, elas temem aqueles que conhecem o poder da sua própria sombra. Né? Isso para mim foi muito significativo, assim. Então, só para fazer esse recorte assim, né, da referência, da escolha, essa questão da sombra, né? A gente está sempre buscando a luz e esquece da importância da sombra, né? Sim. Se é só a luz, só o bem, vai ser difícil você ter uma evolução. A gente também, algumas coisas que eu estudo do budismo, tem muitas coisas que a gente vai categorizando, dizendo que o branco é o mais bonito, que o cinza é mais feio. Mas quem disse? Quem disse? Então, a mesma coisa da sombra, ou aquela coisinha, tipo assim, não, vai lá, toma uma cerveja ali. Mas quem falou que a cerveja é ruim? Pra mim, nesse momento, eu não quero. Pro outro, talvez seja bom, não sei. Então, a gente vai aprendendo a categorizar e agradecer as coisas quando aparece, né? Porque tudo é uma lição de vida, né? De o que você vivenciou. Então, acho que quando a gente começou aqui hoje esse papo, que você falou, não, eu quero ficar na fazenda lá no mato, eu imagino a gratidão que você teve ali. Porque, inclusive, talvez de você estar distante, você não teve... você não foi impulsionado, talvez, por alguma mídia para querer ter coisas, sabe? Por exemplo, minha filhinha de 8 anos, ela... eu quero meu iPhone 12. Mas por quê? Porque ela tá aqui num lugar, e TV, e onde sai, o outdoor, que todo mundo tem que ter o iPhone 12. Mas por que todo mundo tem que ter o iPhone 12? E aí a minha filha de 8 anos quer ter o iPhone 12, né? Então talvez naquele momento, isso para você foi muito benéfico, porque você foi colocado na natureza, né? Fazenda, distante de uma série de coisas que te fez se reconectar com outras importâncias da vida, né? E eu falo isso... E outro dia minha filha falou assim... mas você não tem vontade de ter um iPhone? Eu falei assim... Mano, eu acho que a questão não é você ter um iPhone, ou ter um carro, ou ter uma roupa. Não é isso. Eu acho que a questão é outra. A gente tem que entender muito bem o quanto aquilo é importante para você. Se eu trabalhasse com alguma coisa que eu necessitasse daquilo e fosse coerente para mim, eu pudesse adquirir, talvez. Mas eu ter só por ter... não faz sentido, né? E os jovens, eles são bombardeados disso, né? De querer ter, de querer ter. Hoje para o jovem está nisso, né? Em ter por ter. Lança o outro, já tem que ter o outro. Lança o outro, tem que ter o outro. Para mostrar, né? Não só o ter, mas você precisa mostrar, senão você não tem, né? Irmão, mas eu achei maravilhoso isso que você trouxe da sombra, da nossa relação. Como é importante a gente também não se apegar, mas olhar também, se relacionar com esse lado sombra. Eu me lembrei que na tradição chinesa a gente tem aquela imagem do yin, do yang, né?
que o nosso editor vai colocar aqui em algum lugar, né, editor? Não vai não, todo mundo sabe qual que é. E a gente tem essa imagem e que ela, na verdade, o que ela diz no final das contas é preciso harmonizar o lado yin com o lado yang. É preciso harmonizar o lado sombra com o lado luz. É nessa dinâmica que a nossa potência vai conseguir se manifestar. Não é só vibrando aqui na potência da luz, ou o oposto, né? Não é nos extremos que o barato rola. Ô, Gil, eu acho que nessa também integração. Essa imagem eu não, na verdade eu não gosto muito dela, porque ela tem essa divisão muito clara do que é o claro e o escuro, sabe? Tem umas outras imagens mais antigas, não é? Aquela mais antiga. Que daí tem os tons de cinza, que eu acho que é aí que a gente se Faz encontra. uma fusão. Sim. Nada é só bom ou só ruim. Tem um gradiente, legal. assim. A gente estava falando de educação no início, né? Que você está falando da sua filha. Eu tenho uma filha de 16 anos, né? E um filho de 1 ano e meio. E a gente falou de educação e nesses trabalhos com comunidades, sempre... Enfim, a capoeira é só um chamarisco para trabalhar com outras questões, né? Mas trazendo essa reflexão de tantas reclamações e de evasão de escola, né? Porque se não fosse obrigado, você pode ter certeza que boa parte não estaria lá, né? Essa questão de provocar eles do porquê tá lá, né? Para ter acesso à informação. Mas informação hoje em dia você tem internet e você tem, né? E então nessa provocação, chegando com eles ao ponto de que, para ter uma profissão, mas ter uma profissão para quê? Para ganhar dinheiro para quê? Para pagar minhas contas na vida, né? Então o final do processo de estudo, além do conhecimento, é você ter uma carreira em que você possa se suprir a sua família. E nesse processo de educação, em nenhum momento você tem a educação financeira. Então você é treinado para disputar um espaço para ter bom salário e ninguém te ensina a trabalhar com dinheiro. Que na minha concepção é energia, então ninguém te ensina a trabalhar com essa energia, né? Então hoje minha filha com 16, eu tenho feito um processo de educação financeira com ela, depois de pessoalmente ter apanhado muito e trazido essa questão da energia, né? Que ela é preocupada com as energias, então filha, também é uma energia. E assim, você quer ou você precisa, né? Esse é o ponto sempre com ela, assim, né? Você quer ou você está precisando, filha? Faça essa pergunta de forma honesta, né, para você. Então, mas naquela época, então, assim, a Estância Demétria, ela foi criada por pessoas que são de fora do Brasil, né, de países diferentes, com o intuito de agricultura orgânica, né? Então, uma coisa bem antiga. Então, naquela época, eu já tinha contato com outras famílias. E eu percebia, né, olhando de fora, o que era uma família. Não é algo que eu tinha, mas eu podia visualizar o que era, né? Então, assim, como a gente está falando dessa questão, né, vou dizer assim, de consumismo, assim, não era algo presente, mas eu via a diferença deles para mim, né? Então eu estava sempre com roupinha que era de doação, toda surrada, tênis também, eles estavam sempre, né, alinhadinhos. Mas aí o que isso mexeu para mim foi sacar que eu não vou ganhar de ninguém. Eu vou ter que trabalhar. Então isso me trouxe, o que eu for ter na minha vida de material que eu possa tocar, vai vir através do meu suor. Isso ficou claro cedo, então também foi importante poder olhar isso, né? Você sabe que quando eu vou fazer uma doação para alguém, por exemplo, vou comprar uma comida em algum lugar e eu vou dar uma comida para alguém que me pediu na rua. Eu sempre procuro ao máximo fazer com que aquela pessoa não se sinta inferior a mim quando eu estou doando a comida, um objeto, uma roupa, não importa, entendeu? Cara, porque eu sempre quando eu vou doar, me coloco na situação daquela pessoa, do tipo assim, se eu tô aqui num lugar, eu tô pedindo uma comida de alguém, muita gente passa reto, ou alguém dá tipo assim, tipo, peraí, fica aí, eu vou ali e compro uma pra você, sabe? E quando você fala, e eu me lembro disso, porque você acabou de falar, tipo, que você não tinha um consumismo direto, mas você sentia que tinha uma diferença ali, né? Claro que isso também, as pessoas ajudavam e ninguém queria fazer com que você tinha esse sentimento, né? Mas enfim, eu só tô falando que eu procuro sempre fazer isso, assim, né? Para que as pessoas não se sintam inferior a mim, porque na verdade eu não sou melhor que ninguém, eu só naquele momento tenho um pouco mais de condições de ajudar aquela pessoa. Mas sabe uma coisa que uma vez a gente conversou, eu e o Rodrigo, acho que foi lá não sei se foi em Marabá, ou se foi, enfim, em algum desses lugares, quando a gente encontrou, teve um determinado momento que a gente encontrou alguém em situação de rua. E eu lembro que o Rodrigo chegou a comentar, cara,
Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com a gente. A gente Qualquer pode, sei lá, por N questões da vida, ir parar nessa situação. Sim. Então, isso que você está trazendo da relação e de olhar para essas pessoas dando um pouco mais de dignidade para a relação com ela, me lembrou dessa história que a gente chegou a conversar. Não, e a gente atrás. lá na escola, lá, a gente tá uma coisa que é muito na rua, né? A entrada ali. E vou falar para você que todos os dias, talvez, pelo menos 4 ou 5 pessoas entram lá, passam lá pedindo alguma coisa, né? Às vezes eu consigo ajudar, às vezes não, né? Então, por exemplo, antes da pandemia, tinha um rapaz que ainda, inclusive, continua passando lá, que um dia eu falei assim, eu até já falei um pouco isso com o Gil, putz, como que eu posso ajudar mais essa pessoa, né? Porque assim, eu dar uma comida pra ele, eu vou ajudar ele naquele momento, eu dar uma blusa pra ele. E aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, olha, vamos fazer um combinado? E aí eu até combinei com o Marcos Paulo, falei, se eu não estiver aqui, Marcos, deixa ele entrar aqui na academia de terça e quinta, porque é vazio, não tem ninguém nesse horário, ele desce lá, toma um banho, fica tranquilo lá, vou deixar a toalhinha lá pra ele e tal. Foi uma forma de eu conseguir ajudá-lo um pouco mais. Também não vou tirar ele da rua, né? Então, assim, é muito difícil, porque... E aí, vai para esse lugar. Na pandemia, que a gente passou por uma situação séria lá na escola, eu tive essa sensação, meu Deus, se eu perder o lugar de trabalho, eu posso ir para a rua. Entendeu? Então, acho que a gente tem que ter um lugar de consciência muito grande e de gratidão, né? Ô, Márcio, mas sabe que... Bom, a gente está falando mais que o convidado já. Desculpa. Eu tô achando ótimo. Eu tô achando Quando o convidado ótimo. é potente, assim, ele mobiliza a gente. Mas sabe que eu me lembrei de outra coisa? Essas pessoas que passam lá na frente da Schau. Tem gente que passa, às vezes, e pede acha que é um restaurante ali, pede uma comida. E a gente fala, não tem. O que você tem? Tem chá. E aí, pega um copinho de chá, sai com um copinho de chá e toma o chá. E aí, esses dias eu estava pensando sobre isso, vendo algumas pessoas passando lá. E aí passou uma coisa pela minha cabeça, uma coisa meio viajante. Eu falei, esses caras não querem a coisa em si. Exato. Eles querem ser, sabe, visto por algo, que seja por uma fração de segundos, que alguém fale comigo e me dê, sei lá, a maçã, a banana, ou que seja o copo de chá. Me passou esse flash enquanto eu estava dando uma aula e eu vi alguém chegando lá, o Marcos Paulo saindo, pegando o copinho e tal. Falei, caraca, a gente está no momento do mundo que está exigente demais e tem uma carência grande por mais afeto e tal. Mas eu me lembrei de uma coisa, antes de voltar aí para o lance da capoeira. Irmão, em que momento você tornou essas coisas conscientes do tipo... Você falou em vários momentos aqui que foi importante para você, essa relação que tem um lado sombra, foi importante você... chegar na Demétria e perceber que tinha ali as famílias estruturadas. E esse clique para você deu quando você tinha a idade lá dos 15? Ou foi depois? Foi algo que você foi elaborando com o avançar da idade? Essas fichas caíram no tempo real? Não, foi no tempo real, porque a consciência do meu estado na época, ela foi como um raio, assim, né? Porque, na verdade, foi muito rápido. Então, eu olhei de um lado, olhei do outro, falei, sou eu. Então, é engraçado, né? Minha filha fica sempre falando de emancipação, né? Eu queria. Outro dia eu brinquei com ela. Falei, bora lá então, filha. O negócio é o seguinte, começar a trabalhar, vamos procurar um lugar para você alugar, pagar suas continhas. Não quero não, pai, vamos ficar assim. Espera um pouquinho. Né? Então, eu falo sempre para ela, né? Tem essa questão da liberdade. Eu quero liberdade. Né? Eu falo, filha, a liberdade ela tem um preço, né? Então foi um momento que eu olhei para um lado e olhei para falei, velho, posso fazer o que eu quiser. Perigoso. É muito perigoso. A liberdade. E aí eu falei, opa. Mas nessa idade, né? Então caiu como um raio, assim. Né? Eu acho que toda a condição que eu passei antes, ela levou para isso, né? Eu sempre fui o mais velho no orfanato e tinha muito um papel de liderança, né? Então, eu detestava a injustiça, estava sempre defendendo a galerinha aqui. Então, acho que foi um processo, assim... Na verdade, eu acho que começou enquanto criança, cuidando dos meus irmãos mesmo, né? Que a hora que eu assumo esse papel, enquanto criança, cuidando de outra criança, me traz uma outra consciência, ainda que não acordada, né? Mas fica ali, né? Fica ali, Mas não tem como eu não voltar no que o Márcio falou. Vai. Porque, né, você falou da doação, né, Márcio?
essas situações elas me pegam muito, né? E eu fico pensando nos termos que a gente usa, né, para definir as nossas ações. E aí eu fico pensando assim, a doação ou um compartilhar. Porque quando eu dou, eu já me coloco em um lugar... eu já me coloco num lugar acima, mesmo que eu não queira, eu estou doando, né, e compartilhando. Eu estou dizendo isso porque, assim como o Gil colocou, eu comecei a perceber que as pessoas elas querem ser vistas, né? E eu percebi que quando eu faço uma doação para uma pessoa que está numa situação dessa, é como se eu afirmasse para ele que o lugar dele é exatamente esse. Você tem razão. Tome aqui e fique aí, né? Porque para ter essa diferença, você precisa, né? Para ter um mais rico e um mais pobre, você precisa manter isso, né? Então, de alguma forma, ali mesmo que inconsciente, eu mantenho essa situação que para mim ela é desagradável mais, né? E o compartilhar, eu comecei como eu já fui moleque de rua, sentar do lado, qual que é a sua história, cara? Né? Por que você está nessa condição, né? Quando tem a habilidade, né, racional, porque muitos têm, né, outros estão por conta das drogas. E aí quando você trouxe essa questão da escola, né, que tinham poucas pessoas, e aí você fez esse movimento, eu fiquei pensando, né, se você fizesse isso com a escola cheia, lotada, né, esse movimento de provocar esse ser, porque é um ser humano, a entrar e fazer usufruto do espaço numa condição igual a todo mundo, né? O que você consegue provocar nos seus alunos com um ato assim. Entende o que eu quero dizer? Claro. Um pouco dessa sombra e luz que a gente estava dizendo, né? Porque não são vistos e precisam ser vistos, né? E eu tenho para mim de forma muito clara que são as pessoas mais iluminadas que a gente tem, são as pessoas que estão nessa condição de adictos, sabe? Porque eles mostram de forma muito clara para a sociedade, sem máscara, o que eles são, Márcio. Eu sou isso, eu tô nu, cru, em pele. Se você tocar, vai doer. Né? E a gente não, a gente vive de máscara, o nosso status, nosso dinheiro, a nossa posição, o nosso carro, a nossa casa. Entende o que eu quero dizer? Claro. Então a gente aprende, mesmo sem saber, a ir vestindo máscaras, né? Para agradar sei lá eu quem. Né? Então eu olho essas pessoas e falo, é a pessoa mais evoluída para mim. A sua dor ela tá escancarada, né? Então eu preciso olhar para isso, né? Eu estou falando isso por entender, né, as artes marciais como um caminho de desenvolvimento, né? Ah, sim, sem dúvida. Então, era só um parênteses, assim, né? Porque é um exercício que eu me faço toda hora, né, enquanto educador, através de arte, né? Poxa, o que eu posso trazer? Porque eu sempre falo para os meus alunos, né, não é a sua mensalidade, né? É muito mais do que isso. Então, quando você fala nessa questão de limpeza do espaço e tudo mais, então, essa necessidade de aprofundar, né, porque fica tudo muito no raso. Então, a troca de energia, que a gente estava falando de dinheiro da mensalidade, ela é rasa, né? Eu quero uma troca mais profunda. Então, que ferramentas eu consigo utilizar para provocar isso nos meus alunos também? Por esse automatismo que a gente vive, né? Que ele, para mim, é uma das maiores doenças que a gente tem. É automatismo, né? Você tinha perguntado, irmão, se naquele momento, quando o Mandruvá abriu espaço e incentivou o que eu tinha na capoeira, se eu enxerguei, né, antes disso eu tinha feito o karatê, e no karatê eu sentia que se eu não fosse bom para dar pancada, não tinha lugar para mim. Eu me senti muito testado no karatê, né? E eu fui uma criança muito agressiva, era muito agressivo. Então eu estava falando que era liderança, mas se não era do meu jeito, eu sentava o braço. Foi assim que eu aprendi a me defender, né? Então no karatê, eu falei, putz, ou eu vou bater ou eu vou apanhar. E aí quando eu vi a capoeira, eu comecei a perceber que é muito mais do que isso, né? E aí eu comecei a entender que eu podia lutar, eu podia cantar, eu podia saltar, eu podia tocar instrumentos, eu podia aprofundar em história. Eu falei, isso aqui tem lugar para todo mundo. Absolutamente todo mundo, né? Não precisa ser bom só em uma coisa.
Então, acho que foi isso que na maestria do Mandrovac, que na época não era mestre, foi buscar o meu potencial e que na época não tinha minha coordenação, era péssima. Ele está vivo. Tá. Eu gostaria de encontrá-lo e agradecer, mas eu vou conseguir ainda, porque foi extremamente importante. Ele não tem a mínima noção disso, né? Ele não tem a mínima noção disso. Agora, depois desse podcast aqui. E a gente andava, viu? Você sabe onde que ele está hoje em dia? Está em Belo Horizonte ainda. Eu sei que hoje ele tem o próprio grupo, mas está em Belo Horizonte. E uma simplicidade. Simplicidade. Que legal. Vamos falar de capoeira agora? Vamos, bora. Você já fez? Não, então, isso que eu falo. O que eu conheço de capoeira é o que passa no Globo Esporte. Tá ligado? Nunca fui atrás para saber o que é a história. Você consegue resumir, assim, um pouco Consigo, o que é? De onde consigo. veio? Como funciona? Ela surgiu na época manchada da nossa história, da escravidão, né? Tem sempre uma grande discussão se a capoeira ela é brasileira ou se ela é africana, né? Então a gente pode chamar que ela é afro-brasileira, foi criada por africanos aqui no Brasil, né? E ela surgiu como um instrumento de se lutar contra a opressão, né? Contra a escravidão. Então, você pensar que eles trabalhavam tanto e tinham pouquíssimo descanso e não tinham acesso a nada. Era o corpo, ao trabalho e à natureza, né? E eles trouxeram de lá toda a cultura, lógico, né? E eles têm uma coisa que eles chamam de dança da zebra, dança de Nangolo, eles falam. Que é quando a jovem ela passa da puberdade, aí ela pode casar. Então, eles têm um ritual que é uma luta que parece uns coices de zebra, umas cabeçadas. Então, eles pegaram isso e incluíram com outras coisas que eles perceberam aqui no Brasil, né? Então, tanto que a capoeira ela tem vários nomes de animais, né? Macaquinho, bico de papagaio e por aí vai, rabo de arraia. Então, é uma percepção de olhar a natureza que está ao seu redor, como ela ataca, como ela se defende, dentro de um espaço onde você é vigiado 24 horas. Eles tinham um espaço de religiosidade, né? Onde normalmente é em círculo, ou tem um fogo no meio, onde tem as danças, né? Então era o momento em que o único momento que eles não estavam sendo vigiados, em que eles, por isso que tem essa questão, a capoeira é luta ou ela é dança, né? Então, vem daí. Era a minha próxima pergunta. Vem daí, porque os movimentos, assim como tem no candomblé, tem na Umbanda, né? Você faz os movimentos assim, se você olhar a ginga, ela é uma coisa mascarada disso. Então, se alguém de fora olhasse, não, isso daqui A parte da religião, da capoeira em si, a religiosidade, ela puxa mais para Umbanda ou do candomblé? Assim, Márcio, tem uma grande discussão se capoeira ela é religião, né? Sim. Ela em si, eu diria que não é. Ela é uma arte corporal, sim, ela é uma arte marcial, uma arte folclórica, mas depende muito, como sempre, de quem está na frente, né? Então, o meu caminho dentro da capoeira hoje, né, eu enxergo como um trabalho de desenvolvimento espiritual. Tudo isso que a gente está conversando, que eu faço troca com meus alunos, não deixa de ser espiritualidade. Sim. E aí eu não estou falando de religiosidade, né? Não estou falando de Umbanda, Candomblé, não estou falando de catolicismo, não estou falando disso, eu estou falando de religiosidade, né? Então, acho que depende muito de quem está à frente. Tem mestres que deixam isso claro dentro do seu trabalho, e aí tem uma vertente do Umbanda ou do Candomblé, ou seja, o que for. Acho que no Kung Fu também, né? Porque no Kung Fu tem muita coisa, ligação com o budismo, o confucionismo, e tem lugares que isso é bem forte e outros não. Eu estava até pensando, te ouvindo, irmão, o sincretismo aí, né? Exato. Porque você tem no Kung Fu e no Tai Chi inspiração também nos animais, na natureza, na relação do homem com céu e terra. Então, e aí te ouvindo agora, eu nunca tinha ouvido o desenvolvimento da capoeira nessa perspectiva. E te ouvindo me deu esse clique aqui. Cara, são artes que nasceram em lugares absolutamente diferentes, China, Brasil, mas que tem na sua essência uma relação de base com essa necessidade crucial para a nossa existência aqui no planeta, que é integrar homem e natureza. Hoje, eu também não sei se estou viajando aqui agora, tá? Mas tem uma outra relação também de ter um lance de resistência, né? Sim, essa foi outra coisa. De O Fu foi muito 100%. usado para resistência, o próprio Tai Chi na vertente mais marcial, proteger a família, o clã, a aldeia e tal.
Muito A capoeira no interessante. Brasil ela serviu também como massa de manobra política, né? Porque quando houve a abolição em 88, todos esses capoeiristas, né, não tinham para onde ir, né? Mas com essa habilidade corporal acabaram sendo usados como, né, manobra política aí para fazer arruaça e é inclusive algo interessante porque tem uma discriminação hoje, tem um modismo, né, na capoeira. Mas, assim, teve uma discriminação sempre muito grande, né? Coisa de preto, coisa de vagabundo, justamente por ela ter surgido dos negros escravos aqui no Brasil, né? Então, quando tem a abolição, esse povo vai para onde? Vai para o cais, né? Vai para a esquina, ver se arruma trabalho, vai fazer o quê? Vai tomar cachaça e vai jogar capoeira, né? Inclusive, ela esteve, né, durante bastante tempo dentro do Código Penal. Pego fazendo capoeira, cadeia. Né? Então isso fez com que a imagem... É engraçado, né? A gente estava falando... Muito marginalizado. Muito. Né? Então é interessante porque antes de sair a primeira vez do Brasil, né, aqui, quando eu vivia na capoeira, assim, o que você faz? Na época era instrutor, eu sou instrutor de capoeira. Ah, tá. Né? E você trabalha também, né? Exato, que nem músico, né? Que nem outros, exato. Mas muito com uma coisa assim, malandro, negão, vagabundo, né? E a primeira vez que a gente saiu pra fora, e aí a gente fez a abertura de um show, e aí tinha 2 quarteirões de gente com um papelzinho querendo autógrafo. Isso aonde, irmão? Polônia. E aí você olha para aquilo, né? As pessoas perguntam, o que você faz? Eu sou instrutor de capoeira. Caramba, é mesmo? Nossa, que legal, fala mais e traz isso. Então, essa diferença, sabe? Na sua terra, na sua origem, onde você é, valorização, nada, discriminação Mas terrível. o sambista também sofria muito isso, né? Os sambistas, antigamente eu toco samba, tem muitas histórias de sambistas, né? Que sofriam essa discriminação, né? E aí você pega essas coisas bem brasileiras, fala brasileiras, né? Putz, é super discriminado, né? E até hoje, a discriminação, ela super acontece. E aí hoje você mora na Suíça, mas como que você chegou até a Suíça? Tá. Bom, da Polônia fui com capoeira e aí acabei indo... Você morou na Polônia Eu antes? morei na Polônia, Tá. E aí eu acabei indo morar em outros países, tudo por conta da capoeira, né? Como que era morar na Polônia? Mas não faço nem ideia como É que era. quentinho lá Não, mesmo, como o pessoal quentinho. fala? Não. É o quê? Foi Quentinho? uma experiência muito interessante, né? Porque lá, eu acho que uma questão do racismo foi algo interessante, porque aqui no Brasil, eu me sinto muito mais discriminado do que fora, né? Isso é uma coisa curiosa. Aqui? Aqui. E aqui é uma coisa velada, que é o pior racismo Sim, que tem. Isso é uma sim, coisa né? institucionalizada. Eu não sou racista, minha empregada é negra, né? Entende? Então é uma coisa muito velada e fica assim num nível muito sutil e que nos coloca em uma condição de muito desconforto, porque como você não tem uma coisa clara, você não pode falar de coisa clara, então fica sempre no achismo. Você está se fazendo de vítima, né? Eu particularmente nunca me achei vítima, né? Por conta da minha cor nem da minha condição social. Mas isso te coloca num lugar de desconforto. E lá é descarado. Então, meu primeiro dia lá num workshop, maravilhoso, eu fui comer pizza, eu entrei na pizzaria, só eu e meu irmão que hoje está no Canadá, Budoi, que hoje é mestre, foi meu primeiro aluno e hoje é mestre de capoeira. A gente entra para pedir uma pizza e o dono olha para nossa cara e fala, aqui não tem comida para cachorro. Uau. Então é na lata, né? Entende? Aqui não tem comida para cachorro. Isso a gente está falando recentemente, 2006. Né? Não estamos 2006. falando de- Então, essa questão... E qual foi? Desculpa, mas ficar nisso. Mas como é que foi na hora? Então, ele falou em polonês, né? Ah, E meu polonês era péssimo, né? Lógico, tinha acabado de chegar. Não que hoje seja maravilhoso. Mas eu percebi o tom, você sacou né? que tinha o alguma corpo, coisa estranha, né? E aí eu perguntei pro Martin, né? E o que ele falou? Fica tranquilo, ele tá com problemas. E aí a gente foi sentar na mesa lá e o cara, enfim, sai daqui, porque aqui não é lugar pra gente igual, tudo em polonês, né? E aí eu perguntei pra ele em inglês, o que você tá falando? Aí ele falou, sabe qual é o seu problema? É porque vocês estão sozinhos, as brasileiras não estão aqui. Então essa como é que fala?
essa padronização da mulata brasileira. Então, enfim, já foi uma ofensa também, né? Mas, enfim, a gente voltou pro dormitório e tal, e eu fiquei insistindo e ele falou o que o cara tinha falado. Aí eu tava de camiseta, cueca, eu saí correndo e fui lá na pizzaria. Foi mesmo? Foi. E aí? Aí tava fechado. Ainda bem, né? Pelo menos você não estourou uma vidraça. Então não é tão frio assim, você cueca. Era verão, né? Era verão. Olha só, a gente teve uma contribuição do nosso amigo Douglas, que está ali do lado, que ele abriu o dicionário da Weiss. E chamou a atenção da definição da capoeira pelo dicionário. Vamos colocar aqui então. É o primeiro, o segundo ou o terceiro? Terceiro. Tem, entre outras definições, aqui o terceiro, que é o substantivo de dois gêneros. Malandro típico do século XIX, especialmente do Rio de Janeiro, Bahia e Recife, lutador de rua que usava a capoeira no sentido de arte marcial, entre aspas, né? Armado de navalha ou faca para combater bandos rivais ou provocar desordens públicas. Tem os outros anteriores também. Os anteriores são arte marcial de ataque e defesa, introduzida no Brasil por escravos bantus, capoeiragem, atualmente praticada como jogo esporte. O segundo é vida de capoeira, no sentido de lutador de rua, valentão, desordeiro. E aí depois um outro, que é o negro que vivia na capoeira, no sentido de mato, e assaltava viajantes. Não há um sentido positivo. São todos sentidos negativos do negócio. O cara não... sei lá. Além de sentidos negativos, não tem o sentido... O Gil falou aqui que além do sentido negativo que só tem, não tem o sentido histórico. E aí você pega... Mas isso faz sentido para um grupo, Sim, né? sim. Para quem... E aí você pega um mestre bem antigo, lá de 1930 e alguma coisa, analfabeto, e que define a capoeira, como ele diz que capoeira é ânsia de escravo em luta de liberdade. O seu princípio não tem método e o seu fim é inconcebível, o mais sábio dos mestres. Nossa. Né? Então, assim... Mas é interessante todo o histórico. Repete de novo que isso aqui foi incrível. Ele diz, mestre Pastinha, né? Ele diz que capoeira é ânsia de escravo em luta de liberdade, o seu princípio não tem método e o seu fim é inconcebível, é o mais sábio dos mestres. Então, mas eu acho que toda esse denegrir da imagem da capoeira pelas origens, ele também nos provoca a mudar o cenário, né? Então, assim, hoje não, porque a capoeira ela está em outro patamar, né? Assim, em grupos extremamente grandes, em todo lugar do mundo tem capoeira, né? Utilizada de uma forma muito bonita de se ver. Mas também serve porque, assim, sendo a maioria... nas origens negra, pobre, analfabeta e tudo mais, como a capoeira ela era passada de forma oral, né? Antigamente você não tinha aula de capoeira, os mestres jogavam, você olhava, e aí você repetia do lado. Se você levasse muita sorte, o mestre te dava uma dica, olha, dobre isso aqui, porque aí o seu movimento vai ficar assim. Então, só lá em 1935, que abre a primeira academia, né? Getúlio Vargas ele enxerga a capoeira, o potencial da capoeira, e ele permite que seja aberta uma academia, não por entender o valor da capoeira, mas entender a força política que tem por trás disso, né? Manipulação de massa. Né? Então, a partir daí começam as aulas como são hoje, logicamente sempre evoluindo. Mas o que eu quero dizer então você pega essa tradição de mestres que são analfabetos, que são pobres, que são da periferia, eles são referência para esses jovens que estão vindo. Então, o mestre que é referência nessa condição, ele não te provoca a ser nada mais além disso, já é o suprassumo que ele é. Né? Então, a questão social, né, humana atrás da capoeira não, vamos mudar isso. O negro, o pobre da periferia, vai estudar. Né, vai estudar, vai se formar, vai buscar trabalho melhor, vai buscar posições melhores, e assim você consegue. Por isso que eu digo, não é só a arte marcial em si, sim, né, é o que ela proporciona. Sim. Então hoje a provocação é essa. Então tem vários mestres hoje formados, né, com doutorado, e isso
muda a visão dos alunos que estão vindo, né? Enfim, mas foi isso, eu morei em alguns países sempre por conta da capoeira, Rússia, Alemanha, Inglaterra, enfim, girei o mundo. Em todos esses lugares, irmão, mas sempre com esse reconhecimento, assim, de ser professor de capoeira, e aí tinha essa... Eu sempre tive acolhida, uma dificuldade, porque eu percebia que a capoeira ela sempre era trabalhada como uma arte física, né? E física. Então você vai trabalhar, tem um corpinho bacaninha, movimentos belos, né? Plásticos. E eu sempre trouxe essa questão mais social, mais humanitária, mais provocativa, mais filosófica, e não tinha muito lugar, né? Então, assim, nunca fui um exímio capoeirista em movimentos, porque eu entendi cedo que o meu papel era transformar vidas através da capoeira, né? Então não era ficar só fazendo movimento bonitinho. E que isso é muito nobre, né? Minha missão, eu pego como missão, né? Então trazia isso, né? A importância do corpo, da saúde e tudo mais, mas, né, seu corpo vai padecer, mas seu cérebro, né, tá ali, o conhecimento ninguém tira, né? A diferença entre informação, conhecimento e sabedoria, né? Porque senão você fica só no raso. E então foi entender muito cedo que a minha missão de vida social era através da capoeira. E me reconhecendo como fruto de projeto social. Esse é um lugar de honra para mim. Eu sou fruto de projeto social, eu continuo trabalhando o social. Mesmo dentro dos trabalhos que a gente fez, né, que são trabalhos de escala grande, o social ele está lá, né? Então esse espaço da capoeira, né? E hoje a sua principal atividade na Suíça é professor de capoeira? Também, mas não só, né? Eu fui para a Suíça a primeira vez em 2009 e por conta dos nossos trabalhos da vida eu fui e voltei bastante. Agora fazem 2 anos que eu estou direto. Em 2014 eu fiquei um ano inteiro e eu vivi só de capoeira. Então era legal, cada dia eu estava em uma cidade, né? E hoje é parte do que eu faço, mas não é o todo. Entendi. Mas eu estou no exato momento de ressignificar todas essas questões, né? De como eu quero trabalhar com a capoeira, ou como a capoeira trabalhar em mim. E lá você tem uma escola de capoeira, alguma coisa assim? Não, A minha pergunta, na verdade, é a seguinte: se os seus alunos são mais brasileiros, se são mais de lá, e como que é esse ensino? Tá. Não, eu não tenho nenhum brasileiro, na verdade. Eu não faço divulgação hoje, então é um boca a boca. A capoeira já está bem difundida na Suíça, mas a minha proposta ela continua sendo uma proposta que não é só marcial, então é um público muito seletivo. Então acho que por isso que eu prefiro o boca a boca, porque é uma teia que se cria, né? Então eles percebem qual que é o meu caminho dentro da capoeira, se identifica e chama mais pessoas que têm a ver com isso. Então foi interessante que uma aluna, antes de eu vir para cá, disse que foi a primeira vez que ela conseguiu, dentro do esporte, aprofundar questões humanas, questões sociais, questões, sabe, da vida. Então eu percebo que é por aí. Então, para mim hoje é uma questão interna se eu trabalho a capoeira de forma, não é profissional, mas de forma só olhando para o econômico, né? Ou se eu olho ela como missão de vida, porque são 2 trabalhos diferentes, né? Então eu posso dar aula em vários espaços e ensinar só capoeira, os movimentos, salto e essas coisas, ou eu posso aprofundar. E tem público para as 2 coisas, né? Então me encontro exatamente como uma coisa comercial, que eu queria dizer. Entendi. Então eu posso trabalhar ela como uma coisa comercial, que vai me dar renda, eu não preciso fazer outros trabalhos, que essa é uma coisa que também acontece, né? Quando você sai, enquanto você não domina a língua, né? Então eu tenho inglês, não tenho problema nenhum, mas o alemão eu estou aprendendo. Então o espaço de reconhecimento profissional dentro das minhas capacidades, ele está ali, mas eu não consigo por conta da língua. Então você vai fazer de tudo, que é o que os brasileiros fazem, né? Então eu estou justamente nesse momento, nesse ponto. Entendi. De, poxa, né, eu quero trabalhar comercial e eu vivo só disso. Mas aí eu também vou precisar olhar para ela de uma outra forma, que também não é ruim. Mas é um olhar sincero interno, assim, é isso que eu quero mesmo. Entendi. Né? Irmão, o que eu ia te perguntar é o seguinte: a gente está aí há 2 anos lidando com essa coisa da pandemia, né? Com
Covid e tudo mais, e aí aqui no Brasil isso para quem tinha espaço físico e academia, né, como a gente tem, foi uma baita porrada, assim, a gente por pouco não fecha a escola, enfim, perdeu aluno, teve toda uma questão aí social. Isso é um jeito de olhar, né, a gente pensar comercialmente na academia e olhar desse tamanho. Como o papo está num lugar amplo, acho que seria legal te ouvir um pouco como é que foi para você lidar com esse momento da pandemia e como a tua relação com a capoeira te ajudou a te sustentar, te manter em pé, manter os teus em pé, os teus alunos. E como é que você vê também isso que rolou, que está rolando ainda no mundo e o quanto a capoeira ou o Kung Fu Tahiti podem ajudar numa possível ressignificação planetária? Pergunta boa para fechar, né? Pô. Irmão, eu diria que eu falo de um lugar muito privilegiado estando na Suíça. A Suíça é uma bolha, né? Ela se autossustenta, não depende de outras economias. Então, eu acho que é um lugar de muito privilégio que eu falo, assim, porque eu acho que o efeito econômico tem um efeito social. Aí eu acho que é pesado. Mas o efeito econômico lá, eu acho que é muito diferente do que aconteceu aqui. Então, se você pensar que você tinha canais de conseguir verba federal, se você tem uma escola, para que você não feche, para que você mantenha, e que você não precisa devolver o recurso, é um puta de um apoio, né? Então, acho que não tem isso aqui, né? Não tem esse olhar, não tem esse cuidado. Então, eu acho que é diferente o que eu pude vivenciar lá do que o nosso Brasilzão aqui viveu, né? O que vocês passaram também. Mas aí, falando do lado social, que lá já é bem diferente daqui, né? Eles são mais fechados, são mais reservados, são para dentro, né? Metade do ano é frio pra caramba, então é tudo para dentro mesmo, né? Inclusive é o que encanta do nosso povo ir para lá, essa abertura, essa alegria, né? Isso a gente leva e é reconhecido. Só o jeitinho brasileiro que é odiado, né? Sempre querer vantagem ou dar jeitinho, tudo não funciona, né? Isso é ruim. Mas aqui funciona. Teve que ser assim, né? Tem que ser assim às vezes para poder estar em pé. Mas aí eu percebi que o espaço da capoeira, né? O espaço das artes marciais, o espaço das danças e tudo mais, nesse momento de pandemia, porque lá quando fechou mesmo, então as aulas pararam. E com o tempo foi possibilitando 4 alunos, depende do tamanho da sala. Então deu para perceber aumento de doenças assim, muito, e também de taxa, né, de suicídio. Então o efeito social, eu acho que ele é muito mais gritante do que o econômico lá, né? Isso eu percebo. Embora sejam mais fechados, enquanto humanos têm essa necessidade do contato, né? Então, quando a gente conseguiu voltar a fazer o trabalho, assim, era nítido alívio para as pessoas, né? O relato, nossa, eu posso vir aqui, eu posso me movimentar, eu posso olhar, eu posso falar. E, né, como esse espaço é importante. Eu acho que foi importante porque trouxe de outra forma a clareza da importância desse espaço, né, coletivo das artes, né? Isso, para mim, ficou bem claro lá. E a minha visão sobre o momento, eu sinto, na verdade, assim, são tantos ensinamentos que devem ser codificados, eu diria assim, que eu acho que a gente ainda vai precisar de um bom tempo para entender, né, o porquê. Mas nas minhas filosofias de filósofo descalço comigo mesmo, eu percebo que acho que o social, né, porque a gente passou a ser tolhido social, né? E é uma coisa natural o social, mas eu percebo que com essa onda toda mostra a importância do social, da relação aprofundada, né? Então acho que a pandemia deixou as coisas também mais superficiais, pelas necessidades.
Mas o que me mostra é o contrário, do quanto a gente deve dar valor ao social, ao contato, né? Porque a gente foi tolhido de poder fazer isso, né? E uma outra coisa que para mim que vem é um pouco do que a gente estava falando do consumismo e dessa coisa, é o quão acelerado a gente está, quão acelerado a gente vive, e esse automático, acordar, trabalhar, gerar renda, dormir, acordar, trabalhar, gerar renda, dormir, é um lugar de doença, porque a questão econômica ela vira o eixo da nossa vida, então o social, né, o aprofundamento social, ele fica em segundo plano, né? Eu acredito que o nosso desenvolvimento ele é no social, né? São nessas Sim, trocas, sim, né? sim. A energia financeira ela é um caminho, né? Então eu percebo que o grande ensinamento é isso. E outro para mim muito profundo com uma filha de 16 anos é perceber a força disso, né? Aonde eu pergunto para ela: e aí, filha, você não vai ver seus amigos, não vai sair? Ah, papai, estou conectado com todo mundo, tá beleza. Então essa sensação de conexão, né, por estar falando por um aparelho, enquanto está completamente desconectado, né, filha? Mas você não está, lógico que todo dia eu falo. E aí, filha, você não vai lá ver? Aí você percebe uma resistência depois desse tempo todo de ir ao encontro do outro. Né? Então isso para mim isso parece assim uma coisa muito séria, esse mundo digital, né, no ar se tornando tão material. Então acho que a pandemia ela também para mim traz um olhar para isso, né? Então resumindo a questão das relações mesmo, da conexão, e isso é o que eu sinto assim. Doideira. Ah, Isso aí caramba. que você falou de ficar nesse looping de ficar trabalhando, pagando conta. Cara, isso aí tá me fazendo mal, cara. Isso aí tá me fazendo mal de ficar nesse ciclo, sabe? No final do ano passado eu fiquei 15 dias fora na estrada viajando de carro. Eu fiquei com uma grande amiga. Minha companheira, uma grande amiga. E o que eu aprendi na estrada nesses 15 dias foi o que eu não tinha evoluído como ser humano nos últimos 2, 3 anos, cara. Uma coisa impressionante, assim, de estar só no looping, só sobrevivendo. Aí quando você produzindo, paga a conta, acorda, come, trabalha, dorme. Que não é produzir, né? É reproduzir, né? Não é produzir. Eu não sinto Porque eu acho que a gente, na Exato. nossa essência, a gente produziria. Porque essa é uma questão minha da educação também. Assim, você é engajado a ter uma profissão e o fundo ele é financeiro. Não adianta falar que não é, né? Sim. Então você aprende desde cedo que esse é o caminho, né? E aí a gente fica percebendo cada vez as pessoas dizendo que não tem tempo, né? Nossa, como eu fico irritado com isso. Você tem todo o tempo do mundo, você tem 24 horas assim como eu. O que você está priorizando na sua vida? Então, eu falar que você não tem tempo para um café. Você não quer priorizar o café comigo, Exato. mas tempo você tem. Então, uma coisa imposta, mas que eu sinto assim, nos tira a capacidade de olharmos para nós mesmos de forma crítica e em essência. Se você olha para você de forma nua, em essência, tirando tudo isso, o que você faria da sua vida? Meu? Sim. Sabe? Então é isso. Então tem toda uma engrenagem que nos leva para isso, né? E não deixa a gente pensar, né? E as seduções, ela é o material, no final da conta, a sedução é o material, né? Então eu trabalho para conforto, só que eu trabalho mais para conforto, então eu tenho menos tempo. Então é uma engrenagem que não para de crescer, né? E aí a gente estava conversando, né? Assim, poxa, mesmo, né, meu irmão falando sobre o taxa, o que é a essência do que eu estou fazendo? É a mensalidade que vai pagar esse espaço aqui? Se é numa praça é diferente, o que isso me traz, né? Então a sombra que eu estava falando, acho que também é justamente isso, olhar e falar, eu estou vivendo ou estou sobrevivendo, eu estou reproduzindo esse padrão, né? E como é que quebra? Como é que quebra? Essa é a minha grande pergunta, assim. Eu tenho percebido que um modelo de vida mais simples, para mim, tem feito sentido. Um modelo de vida mais simples faz com que eu precise correr menos. Baixar o meu padrão de vida, essa pergunta mesmo, eu quero ou eu preciso ou eu quero? Né? Acho que isso me traz... Mas acho que também uma outra questão é essa clareza do que é a sua missão. O que é a sua missão? Acho que esse é o grande ponto,
né? Porque eu vejo hoje muitas profissões... Isso é libertador, né? Hã? Isso é libertador. É Você muito libertador. encontrar essa resposta É muito libertador. do que é a sua missão, eu acho que... E acho que uma outra coisa, a gente é induzido a trabalhar no medo, né? Então, assim, o meu maior medo na vida foi sempre constituir uma família e voltar para a condição de morador de rua. Esse foi o seu maior medo, é isso? Meu maior medo na vida, imagina, Entendi. ser pai, ter uma família e voltar a morar na rua, né? E aí uma dessas pessoas que fazem um trabalho com a gente, uma grande referência para mim, eu estava falando de oportunidade, então foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade. Quem que é ela? Marcos Ortiz. Marcos Ortiz me deu a possibilidade, olhou para mim e enxergou um potencial em trabalhar com as questões sociais e me deu uma oportunidade em Ele um é do momento meio da educação. em um momento em que eu não tinha nem formação acadêmica, né? Eu fiz inclusive por conta dele, pelas provocações dele. E o Marcos, uma vez nessas trocas, ele falou para mim assim: Rodrigo, aquilo que é seu, de verdade, ninguém tira. E quando ele falou isso, a primeira coisa que veio para mim foi material. E depois eu entendi, não é o material, o que eu tenho em essência dentro de mim, ninguém tira. Essa força, ela é criadora e ela vai aumentando se eu dou espaço para ela, né? Então, o que eu estava dizendo é assim, acho que a gente para nós que somos pais, é importante a gente estar atento a isso, porque vai repetindo, né? Isso vai repetindo. Você tem que se formar, você tem que ter um bom salário, porque você tem que. E às vezes, acho que a gente cria grandes traumas com esse tem que nosso, porque a gente não dá espaço para que nossos filhos sejam o que eles provavelmente seriam em essência, né? Então, todo esse processo de educação, a gente está falando de educação, eu acho que ele leva a isso, você ser condicionado a fugir daquilo que talvez você pudesse olhar, a sua essência, ela diria, olha, o caminho é esse. E o medo, então quando o Marcos me disse isso, e quando eu consegui entender isso, falei, o que é meu, eu não preciso ter medo. O Marcos está onde hoje? O Marcos está em Minas. Seja lá o que está sempre próximo, né? Seja lá o que for, o que é meu, é meu. Então, eu acho que o medo, vibrar no medo, leva a gente a entrar nesse looping. Eu não vou ter grana suficiente para a mensalidade da minha filha, para o iPhone, mesmo para alimentação. Então, esse ser movido no medo, ele leva, acho que, para esse espaço de sombra que a gente está falando. Então, como eu diminuo isso, né? O que eu preciso realmente para viver, né? Exato. O que é mais importante? Né? Porque isso é uma coisa curiosa, né? Então, eu estou lá na Suíça, o poder aquisitivo é super alto, então tem um descarte de coisas físicas assim, tremenda, né? E aí eu tô lá e eu falo assim, poxa, carrão é fácil, né? Para quem trabalha é fácil. Não, negão, eu vou andar de ônibus, transporte público funciona bem pra caramba. Então, para os meus comichões internos, eu sempre quis uma BMW, né? Sempre quis uma BMW. Beleza, agora eu posso. Eu preciso, velho. Pra quê, né? Um transporte que funciona bem. É engraçado quando você fala assim, acho que hoje talvez eu possa ter uma BMW. Mas eu não quero mais. Descobri que eu não preciso, né? Mas que bom que você teve essa descoberta. Sim. E aí você descobre a futilidade disso, porque é aquilo que a gente estava falando, né, que é uma grande questão minha hoje. O grupo que eu faço parte chega antes de mim e a minha graduação de mestre de 3º grau também. Tá vindo aí o Rodrigo, que é da cordão de ouro, já sabe qual é o estilo, o que é, não sei o que, já tem uma expectativa, e mestre de 3º grau, né? Então é um pouco isso também. Então, assim, uma vez eu li uma coisa que eu achei muito legal, assim, que dizia assim, aquela pessoa, ela é tão pobre, que ela só tem dinheiro. Entende? Então, assim, aí serve para... A gente estava falando, né, sobre Tanur, né, a gente estava falando das pessoas que estão em condição. Eu me escondo, né, atrás daquilo que eu... Como é que foi outro dia? Você estava conversando com uma pessoa que as pessoas se escondem atrás daquilo que tem, né? Então, a gente estava falando de fama, né, que chegam e que falam. Então, assim, se você é famoso, eu não vou acessar você. A sua fama, ela vem antes, você está blindado. Eu vou parar na sua fama, eu não vou chegar em você, né? Então, também, a minha condição social, ela é uma forma de blindar, né? Eu quero saber o que é você atrás do que você tem, né? Não é o que você tem. Então, mas o medo, mais uma vez. Então, isso eu percebi, assim, a minha capacidade de poder lidar com o meu medo, ela vai fazer toda a diferença.
Eu tenho, né? Um monte, é lógico, todo mundo tem. Mas poder olhar para ele e ver que ele não é um bicho-papão tão grande assim, que ele é desenhado às vezes com spray à base de água, que você vem com um paninho, sabe? E fala, não é por aqui, eu vou andar de ônibus, não preciso andar de BMW, né? Por que eu quero andar de BMW? Porque eu era, né, moleque de rua e agora eu tô aqui na Suíça ostentando, é assim que eu quero ser visto? Porque isso é uma outra coisa também que aconteceu, né? Sair de condição de ser boia fria, né, que foram os trabalhos que eu fiz e tudo mais, e ter a oportunidade de fazer os trabalhos, né, na área social, foi a primeira vez que eu tive um salário digno. Foi a primeira vez que eu tive um salário digno, né, que eu acho que é condizente. Isso, obviamente, tem muito a ver com a equipe, né, gestora que abraça isso, mas é a primeira vez, né? Mas também te bota numa condição de que, poxa, eu realmente preciso, para que eu vou usar, né, essa energia? E que medo é esse, né? Que fica... Então, um pouco isso. Uou. Eu fiquei pensando aqui que quando a pandemia começou, o que a gente recebeu de informação desencontrada, né, do ponto de vista de quanto tempo ia durar, de eficiência... Precisa de vacina, não precisa, etc, etc. E teve uma outra onda que a gente recebeu bastante, que era uma onda de que agora o ser humano ia mudar. Agora as pessoas vão ressignificar a sua vida, vão encontrar, né, vai dar pausa, esse sacode, o planeta está mudando e não sei o que lá. E não, né? Só que não, né? Só que não. E aí, te ouvindo aqui, irmão, primeiro, assim, te agradecer demais. Te agradecer demais pela troca e pelas palavras e pela possibilidade também que você causou aqui em todo mundo de sair dessa inércia, de também ir para o jogo, né? Usando a linguagem da capoeira, entrar no jogo contigo e trazer também pergunta, trazer um pouco de relato pessoal nosso. A dinâmica do projeto é essa mesma, é troca, troca. E no começo a gente falou de reencontro, né? Que isso aqui, de alguma maneira, pode ser entendido né? Com uma visão um pouco mais aguçada e mais espiritualizada como um reencontro. E aí todas as coisas que você contou aqui, essa coisa do reencontro ficou para mim, assim. Aí você trouxe o Marcos Ortiz para o baile, aí veio a Silvia, o Douglas está aqui no estúdio com a gente e tal. E como isso é potente, né? E aí você falando do teu trabalho de capoeira na Suíça, que não é uma coisa assim... Dou aula de capoeira aqui, pessoal, olha, não tem um marketing, tem uma coisa de um boca a boca. Chegou um brasileiro dando aula. Tem um boca a boca que você também vai possibilitando, abrindo o portal para que o reencontro role. De alguma maneira, eu acho que, das devidas proporções, a nossa escola, a Shaoshan, tem uma mensalidade, é um espaço... Mas acho que a maneira que a gente oferece, conduz, tanto o Kung Fu quanto o Tai Chi, vai para esse lugar. Então, para mim, eu estou num outro patamar com o Tai Chi. O que importa para mim não é a quantidade de movimento, e sim a possibilidade de relação, de fazer com que o outro enxergue no corpo dele potência, para mudar a vida dele, seja para seguir no trabalho A, no trabalho B, ou mudar de trabalho, etc. Acho que esse é o grande barato. Eu me lembrei de outra coisa também. Quando a gente reformulou o curso de educador, de instrutores da PONLAI, um dos conteúdos que a gente colocou foi educação. E a gente levou para a roda lá com os instrutores, se vejam como educador e não como instrutor de Kung Fu. Entendeu? Claro que tem uma construção aí, né? Tem um processo em curso. É longo isso. Porque se você pensa em você somente como instrutor... Você pode cair num lugar muito técnico, né? Inclusive cair no lugar do tipo assim, olha, você não serve para estar aqui. Exatamente. Exatamente. Não, porque se fosse cair nesse lugar aí, todo mundo que treina poderia ser um instrutor. Exatamente. E aí pensar nessa maneira mais ampla é o que dá sentido para tudo que a gente faz. Que bom. E que bom mesmo, né? Mas sabe o que eu acho interessante nisso que você está falando? Dessa coisa de que vai mudar, né? Eu sinto que tem muita mudança, mas ela ainda é muito pequenininha. É como eu me nego a assistir televisão, né? Nossa, eu não consigo. E o que vende é desgraça, né? E tem tanta coisa boa acontecendo. Então, eu acho que movimentou, mas movimentou parcelas menores,
Mas quem movimentou, eu acho que não volta mais. E isso, eu acho que principalmente para as próximas gerações, vai ter um efeito. Os nossos eu filhos que sinto. nasceram, né? Exatamente, exatamente. Meu filho olhava a máscara desde bebezinho, ele metia a mão e puxava. Instinto, né? Cadê a face, né? Essa é outra coisa, né? Acabou a face, né? O Joca, Acabou a quando eu tiro a face. máscara, eu tô no carro, ele fala, papai, põe a máscara. Ele fica... É isso. Tem esse impulso. Eu fiquei bem tocado com a sua fala do seu comichão quando você estava em viagem com a sua companheira e acho que com mais um amigo. E aí eu fico ouvindo o Gil falar ali, me veio muito essa questão da natureza. A gente sempre fala da natureza, né? Estar em contato com a natureza, olhar para a natureza, que é a grande mestra, o grande mestre, né? E eu fico pensando que a natureza, na essência dela, ela é próspera. Ela tem uma sabedoria próspera, né? E aí eu sinto que a vida, em essência, ela também é próspera. Então essa questão do nosso medo, ele tira essa prosperidade, né? Ele pula na frente. Então, nos olhando como espelhos da natureza, eu acho que se a gente consegue tirar esse medo de lado e vibrar nessa energia de prosperidade, independente do que a gente está fazendo, porque se não fosse a nossa mão na natureza, seria muito mais próspera do que é hoje, Sim, né? com certeza. E aí isso para mim leva, mais uma vez, como lição, volte para a sua essência, que é a sua natureza, e ela é próspera, né? Deixe de acreditar nas mentiras que vão te contando para que você esteja onde você está hoje, né? Então acho que o segredo é esse, é voltar para si, né? O meu caminho de desenvolvimento espiritual, ele é através da Umbanda, e eu ouço bastante mensagens assim, que a gente tem a maior habilidade de nos contarmos pequenas mentiras diariamente, e de tanto serem contadas, elas se tornam verdades. Então acho que essa questão de voltar para a essência, para a natureza, parar de falar mentira. E a gente fala demais porque fica lá, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou as pessoas, né, nos colocando nesse lugar também. Então essa mensagem de silencia a sua mente, né? Volte para a sua essência e pare de contar mentira. Acho que é uma boa receita de estar em essência mesmo, na nossa potência, né? Gente, é coisa demais, essa vida é bonita demais, né? Então, nossa, quando eu olho sobe assim, a música, DJ. E a única verdade agora, Gil, é para as pessoas curtirem esse vídeo, compartilhar. Já faz um jabá aqui, né? Se inscrever no canal, tá certo? Bom, meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito bom. Feliz que deu aí. Certinho, né? Deu Tinha tudo que ser. certinho. Posso voltar? Pode. Opa! Experiência maravilhosa. Hoje a gente pode ir pra Suíça. A gente pode ir Bora, pra Suíça. bora. Ó, Gil, Aí sim, vai irmão, querer. aí foi. Não compra uma BMW não, banca uma viagem. Uma pra gente gravar. né? Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer ao convidado, ao convite do irmão. Veio de coração muito rápido. A vocês que eu não conhecia pessoalmente, acho que o Márcio eu só vi rapidinho. E que bonito, né? Poder trocar e... Nossa, nós somos bom. tudo gente, né? Histórias de vida diferentes, Muito mas legal, então, muito muito legal. obrigado pela bem que deu oportunidade. certo. A gente agradece muito. Boa. E agradecer o Douglas aqui. O que não tá Douglas. aparecendo nas Douglas não tá câmeras, aparecendo, mas- que O Douglas deu é aí- um sultão. Que deu aí contribuições. Tira uma foto do Douglas. Pronto. Ó, esse aqui é o Douglas, ó. Muito bem. Maravilha, turma. Compartilha, curta e comente também. Se tiver perguntas para fazer, a gente encaminha. É isso aí. Valeu, gente. Valeu? Como nós dizemos na capoeira, axé, Axé, Axé. axé. que é boa energia. É isso aí.